Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Nós somos um grupo que organiza as atividades do Centro Cultural Esperança Vermelha. Centro Cultural Esperança Vermelha é uma iniciativa que já tem 4 anos de existência na cidade, de resistência, foi organizada exatamente no momento que um grupo de militantes entendeu que era importante ter um espaço de encontro, de debate, de formação e de reflexão, em 1916, aliás, 2016, quando se acirrou a disputa política e as forças retrógradas desse país se organizaram para derrubar a presidente Dilma, e o centro vem se constituindo desde então como esse espaço de debate, de reflexão, de formação, de encontro, também de festas, de poesia, de música. E nesse momento de pandemia, a impossibilidade de realizar atividades presenciais, nós estamos dando sequência pela internet. Essa, a tarde de hoje, nós vamos ter mais uma das atividades previstas nos nossos encontros sobre a América Latina, que também, ao longo da nossa jornada pelo mundo virtual, digital, foi ganhando outros formatos. Os formatos possíveis e os formatos impostos por essa lógica. Hoje a gente está aqui com o professor Rogério Buratti, que vai compartilhar com a gente informações sobre a sua experiência de militante e pensador sobre a América Latina. O Rogério tem uma longa experiência como militante da esquerda, militante de mandatos legislativos. Atualmente, ele está com uma atividade pessoal de resistência, de organizar parte da produção agrícola alternativa no Brasil, isso também é muito importante, ele pode falar um pouco mais sobre isso, mas quero destacar principalmente a experiência do professor Rogério Buratti em acompanhar processos eleitorais, principalmente na Nicarágua e outros países da região, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor. A gente sempre lembra a todas e todos que nos assistem que o nosso objetivo é fazer a aula aqui, o encontro, o debate, mas principalmente também deixar gravada essa contribuição, já que esse mecanismo nos possibilita isso, para que possa ser parte de outros encontros de formação, ser multiplicador dessa atividade de partilhamento e debate de experiência. Tá? Então, nas nossas páginas no Facebook, nas mídias digitais, vai ficar também essa contribuição aqui do professor Rogério Buratti. Convido para quem não conhece o Centro Cultural Esperança Vermelha, nos procurar nessas mídias, que nós já temos um acúmulo significativo de colaboradores que compartilharam com a gente conhecimento, debates de várias tendências no campo da resistência pela esquerda e na proposição de formas de entender, interpretar e transformar essa nossa sociedade, que nesse momento, especialmente na cidade de Campinas hoje, é muito importante fazer a menção, que é uma menção de reconhecimento da dor das famílias. Hoje a cidade completa 1.000 mortos, 1.000 vidas perdidas, 1.000 pessoas, 1.000 sonhos, 1.000 existências, 1.000 possibilidades de se juntar à resistência, né? E a cada uma dessas pessoas existem dezenas ligadas, também afetivamente ligadas, economicamente comprometidas, economicamente atingidas, porque a grande maioria dos vitimados, pela forma como essa epidemia vem sendo
gerenciada para causar mais mal à classe trabalhadora, porque é exatamente isso que está acontecendo, a epidemia vem sendo gerenciada de forma a causar mal, perdas e dor para a classe trabalhadora brasileira, especialmente ainda os muito mais pobres e especialmente ainda a população negra na cidade. Então, a gente está, hoje já tivemos um ato organizado em que nós fomos também apoiadores pela Rádio Noroeste, tem um grupo de militantes que se reuniu para marcar esse momento na história da cidade, e é um momento de luto, no sentido do verbo, de lutar para vencer aqueles que hoje estão no poder e propiciam a situação para que essas 1.000 mortes acontecessem. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Rogério. Ele pode até, por favor, Rogério, complemente aí a sua apresentação. E nós vamos fazer a dinâmica da seguinte forma: você vai expor o que você tem aqui para dividir com a gente hoje, e no final a gente abre para participações, né? As pessoas podem acompanhar pelas páginas no Facebook, no YouTube, no site também do Socializando Saberes, e encaminhar perguntas pelos nossos chats que a gente vai acompanhar. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e todas, e a colaboração e participação do professor Rogério. Palavra com você, Rogério. Obrigado, Sônia. Primeiro, assim, um prazer estar aqui, podendo discutir um tema que fez parte um pouco da minha história recente, do ponto de vista do que eu andei fazendo nos últimos anos, né? E como foi dito, eu sou Rogério Buratti, eu sou de formação, eu sou advogado, administrador, me especializei em finanças também, tenho 57 anos e hoje eu moro em Araçoiaba da Serra, eu sou paulistano. E aqui em Araçoiaba da Serra, eu estou dirigindo um projeto de cultivo de cogumelos, de shiitake. Então, dei uma guinada importante nesse sentido, e aqui eu passo os dias montando esse trabalho de cultivo dessa espécie de alimento, que é muito interessante, e aprendendo a viver num lugar menor de novo, né? Porque eu sou paulistano, de lá vivi em Belo Horizonte, vivi em Ribeirão Preto, e agora estou por aqui. E eu tenho 3 filhos, eu comecei a minha militância na Igreja Católica, né? Na cidade de Osasco. Aí eu participei da Pastoral da Juventude, da Pastoral da Periferia, fui seminarista franciscano, depois daí eu fui para o PT, em 81 eu me filiei ao PT, aí participei da direção de Osasco, e em 82 eu fiz a minha primeira campanha eleitoral, que é aquela campanha de Lula governador. E aí eu começo uma trajetória de dirigente partidário, né? Aí eu fui da Secretaria Estadual de Organização, da Executiva Estadual, secretário do Interior, construímos a política de macro-regiões, depois fui para a Assembleia Legislativa, enfim. E comecei a fazer campanha em 82. E aí eu fui fazendo quase todas as campanhas, até que em 2013 eu fui convidado para participar do processo eleitoral em El Salvador. A empresa, uma agência Entre Linhas, fazia campanha presidencial em El Salvador e me convidou para fazer análise de conjuntura e trabalhar naquele processo. E para lá eu fui. Vivi 2 anos lá. E quando eu vivi lá, eu pude viver uma experiência que, de uma certa forma, tinha marcado a minha trajetória no começo. Porque a gente, ali em 82, 83, ou até um pouco antes, quando a gente pensava para onde a gente iria, eu que comecei a minha militância nessa geração de 80, eu não participei dos movimentos de 60, né, porque eu sou de 63, assim, a gente pensava para onde a gente iria, né, aonde levaria a nossa luta naquele momento. E El Salvador era uma situação muito presente para a gente, né? Porque El Salvador tinha um processo de uma guerrilha muito aguerrida, muito forte, e que nos inspirava de alguma maneira, né?
Então, ir para El Salvador em 2013 foi uma coisa que deu uma realizada na minha cabeça, um pouco na minha história. E conhecer aquilo de perto foi uma coisa importante. Depois de El Salvador, a gente fez eleições presidenciais em El Salvador, depois fizemos eleições municipais em El Salvador. Aí eu tive no Haiti, no Equador, sempre fazendo campanha, depois na Venezuela, num processo de tentativa logo depois da morte de Chávez, já quando Maduro ganhou a primeira eleição, e a oposição ali começou a bater mais pesado nele. E nos últimos anos, em 2016, eu fui para a Colômbia e participar do processo dos acordos de paz entre o governo e as Farc. E foi uma experiência muito interessante. Acho que foi a experiência mais intensa depois dessa de El Salvador. A gente ficou 2 anos na Colômbia, participamos ativamente da entrega das armas das Farc, de todo o processo. Pudemos conhecer as Farc por dentro e também foi mais uma coisa que realizou bastante a nossa trajetória. Então, é um pouco por isso que eu falo desse tema. E eu falo um pouco sem a ideia de trazer um conteúdo só histórico, mas também de trazer um pouco uma sensibilidade de quem viu essa coisa acontecer no pós-guerrilha, né? no pós-conflito. E aí é interessante entender como as coisas se equacionam, né? O que a gente pôde ver em El Salvador, o que eu pude conhecer da Nicarágua, com o que a gente viu também no processo de entrega de armas e de acordos de paz na Colômbia. Né? Então, é um conhecimento que nos permite pensar um pouco sobre isso. Falando um pouco do tema, pensar na América Central é interessante compreender que a América Central é um lugar de grandes batalhas, né? Desde a chegada dos colonizadores espanhóis, pela posição estratégica que ela ocupa entre o norte e o sul, ela acaba sendo sempre um elemento de batalhas e de disputas, né? Primeiro com a chegada dos espanhóis e o processo todo que aconteceu em toda a América de dizimação de populações indígenas, de luta dessas populações pela independência. Só que lá guarda características particulares, porque é uma região que sempre foi mais empobrecida do ponto de vista de direito. E como sempre teve um processo de colonização, que primeiro foi pelos espanhóis, depois foi pelo domínio americano, e com poucos recursos naturais e economia muito frágil, sempre teve industrialização limitada, sempre teve um processo de industrialização muito limitado, e que, portanto, é uma região economicamente muito frágil. E aí isso aumenta sobremaneira a miséria sobre os trabalhadores e sobre as populações locais, né? E em determinado momento, essa luta política com as independências dos diversos países, os Estados Unidos passam a exercer um domínio muito forte sobre toda aquela região. E é um domínio que é mais do que um domínio econômico somente, é um domínio cultural. Eles tentam impor um jeito de pensar a vida de maneira muito intensa. E isso a gente percebe nas ruas, não é uma coisa teórica. Imagine que El Salvador é um país de 6 milhões de habitantes, falando um pouco de El Salvador. Ele é do tamanho do estado de Sergipe. E ele tem, dos 6 milhões, além dos 6 milhões, ele tem mais 3 milhões de pessoas que vivem fora do seu território, ou seja, 35% dos salvadorenhos no mundo não vivem em El Salvador. E isso há que se pensar que desses 3 milhões e meio, 2 milhões e meio vivem nos Estados Unidos. Isso se repete de menor ou menor grau em todos os outros países, né, daquela região do mundo, da Centro-América. A gente acompanhou, acho que há 2 anos atrás, aquela marcha imensa de pessoas que vinham de Honduras, de El Salvador e da Guatemala para entrar nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que é muito presente na vida e no cotidiano daquele povo. É comum encontrar histórias de pessoas que tentaram imigrar para a gringa, como eles falam, né, para os Estados Unidos várias vezes. Num dos tempos que eu tive lá, um companheiro que trabalhava com a gente, salvadorenho, que dirigia para a gente, ele contava, inclusive que veio a falecer num episódio
com as maras, né, com as gangues que tem lá. Ele contava que ele sozinho tinha tentado 3 vezes entrar lá, e cada tentativa dessa é um esforço familiar imenso, né, para fazer essa travessia, porque eles saem de El Salvador, atravessam a Guatemala, entram no México, e a partir do México eles passam a ser explorados para tentar entrar nos Estados Unidos. Então, é uma população que vive sob esse jugo, sob essa pressão de olhar o país vizinho, o país rico, como uma alternativa de melhorar a sua própria vida, já que o seu país não tem isso. E é mais do que a tentativa de chegar nos Estados Unidos, a cultura americana permeia muito as relações naqueles países, né? Falando de El Salvador, Guatemala, Honduras e a Nicarágua. É uma cultura que se chama lá a cultura Tex-Mex, né? A cultura que envolve aqueles estados, o estado do Texas, aquele estado do sul, do centro-sul dos Estados Unidos, com a cultura mexicana. E isso está na rua, você vê isso na comida, você vê isso no comportamento, você vê isso nos carros que as pessoas dirigem, né? E se constituiu nesses países uma diáspora muito forte. E essa diáspora manda recursos para esses países como que mensalmente, e esses recursos representam uma das maiores fontes de ingresso de divisas no país. Você imagine que um país tem como sua principal fonte de divisas o dinheiro que vem de fora, enviado pelos familiares que mandam para eles, né? Ou seja, é uma economia, portanto, muito, muito dependente, muito oprimida, né? Podemos falar assim. E o objetivo da expansão dos Estados Unidos por ali foi conquistar a hegemonia, né, naquela região, nos mares do Caribe, no Pacífico, porque desde que os espanhóis foram para lá, se percebeu que aquilo era uma região estratégica. E os Estados Unidos, quando saíram os espanhóis, ou quando eles foram saindo de lá pelas independências locais, os Estados Unidos percebeu que precisava se transformar na grande potência e precisava dominar aquele pedaço do mundo para se fazer economicamente forte em todo o continente, né? E aí os Estados Unidos, na sua história, utilizou isso de várias maneiras, com intervenções diretas, com intervenções indiretas, com domínios financeiros. E o domínio financeiro, por exemplo, os Estados Unidos têm uma verba imensa para esses países, não para eles, aonde eles fazem projetos de desenvolvimento dentro desses países e são fontes de recursos importantes para os países. Então, eles dependem muito disso também. Os Estados Unidos mantêm embaixadas fortíssimas nos países. Por exemplo, em El Salvador, a embaixada americana é um quarteirão enorme. E se dizia, se é lenda ou não sei, mas se dizia que daquele espaço da embaixada gringa em El Salvador, eles controlavam quase todo, militarmente, quase todo o controle da Centro-América. E, portanto, para eles exercerem esse domínio, eles utilizam a força, utilizam a cultura, utilizam o dinheiro, e de todas as formas e a cada tempo, né? Então, para eles exercerem esse poder, eles também se alinham às oligarquias locais. E mais do que isso, às vezes eles criam essas oligarquias locais para que eles possam desempenhar, então, esse papel. E essa atividade tem efeitos nocivos. O tempo todo tem efeitos nocivos, porque em determinado momento a população pobre desses países, e nós estamos falando de uma população imensamente pobre e muito grande, ela começa a se organizar e começa a tentar ocupar um espaço político para poder aí promover a sua independência, né? E os Estados Unidos sempre exerceram esse papel de maneira determinante e de maneira muito intensa. E isso tem um preço, né? E esse domínio e essa aliança com as elites locais tem um preço, e o preço tem que ser pago. As elites não conseguiram administrar sozinhas as diversas manifestações populares que começaram a surgir, buscando a independência desses povos, né? Portanto, houve convulsões em todos os países, né? Na Guatemala, em El Salvador, na Nicarágua, sem contar o domínio dos americanos sobre o Panamá,
com a construção do canal, onde eles constroem um canal, operam um canal durante 100 anos, e efetivamente eles fazem do Panamá uma extensão americana. O Panamá, hoje muito menos, desde que eles saíram, mas o Panamá, no tempo que o canal era administrado pela empresa americana, ele era uma extensão dos Estados Unidos, como se fosse Porto Rico, sem ser Porto Rico, né? E nos países caribenhos acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa na República Dominicana e, inclusive, as diversas intervenções no Haiti e em Porto Rico, né? Onde, mais do que tudo isso, é um Estado americano que eles dominam diretamente. Após a Segunda Guerra Mundial, novamente, isso tudo aconteceu até antes da Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos começaram a ter uma apreciação mais particular ainda, principalmente depois da Revolução Cubana, que foi a primeira experiência que efetivamente conseguiu transformar esse estado de coisas. E existia o receio, que se eu pensar com a cabeça dos gringos, eles tinham razão, existia um receio de que o regime cubano inspirasse os ideais de guerrilhas em todos os outros países. Aí a forma que os americanos entenderam que era necessário impingir é botar um freio de arrumação, segurar a onda de todos os processos que estavam em andamento. E isso eles fizeram de todas as maneiras. Por exemplo, apoiando regimes repressivos, como foi o Papa Doc no Haiti, o Somoza, né, na Nicarágua, e fora da Centro-América, o Stroessner no Paraguai, e os regimes ditatoriais ou autoritários ou militares que existiam na América Central, em El Salvador, Guatemala, Honduras e todos os outros, né? O Washington sempre esteve disposto a intervir diretamente quando fosse necessário. Na República Dominicana, eles fizeram isso em 65, em Granada, em 79, no Panamá, em 89, indiretamente na Guatemala, onde eles dizimaram a tentativa da guerrilha que se instalou por lá, e na Nicarágua, efetivamente, na década de 80, já sob o comando dos sandinistas, né? E o preço sempre foi pago. O preço sempre foi pago. Esse domínio americano sempre custou caro à população centro-americana, sempre custou caro à população desses países. Ontem, inclusive, numa conversa informal aqui com uns amigos, a gente estava discutindo sobre o capitalismo e as suas vertentes cruéis quando você olha para a América Central, né? A gente discutia Cuba, a velha história do vai para Cuba, né? Onde quem conhece a América Central tem muita dúvida se o melhor é viver, mesmo quem não gosta do regime cubano, se o melhor, quem vive melhor, o operário, o agricultor salvadorenho, que tem direito a tudo, né? Mas não tem acesso a nada, ou o cubano, que tem direito aos seus itens básicos e consegue ter uma vida mais digna. Evidentemente que na América Central ter os direitos formais do capitalismo, representa viver numa miséria extrema. Aí, começando a falar um pouco fiz esse panorama para começar um pouco a falar das duas experiências, principalmente de El Salvador, começando por El Salvador. Eu vou começar falando de El Salvador, eu queria pedir para os companheiros soltar o primeiro vídeo que eu separei, que é uma coisa que tem muita importância no que eu vivi por lá. Por favor, se puder. Ok, farei isso, professor, um momentinho. Revolución o muerte venceremos, el FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un
futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos. A gente... esse hino, eu tive uma situação muito particular, eu gosto sempre de iniciar com ele quando eu falo de El Salvador, porque quando eu estava lá em 2013, eu tive a oportunidade de participar da convenção da FMLN, que escolheu, à época, o candidato à presidência da República, que foi o Salvador Sánchez Sereno. E naquele momento, foi uma coisa muito emocionante, porque ver aquele grupo imenso de militantes, não sei se 2.000, 3.000 militantes, num teatro como um teatro de arena, cantando esse hino, foi uma coisa muito bonita, muito emocionante. E levava para minha história, aquela coisa que eu falei no começo, desde do início da militância, isso tinha uma força. E, sem dúvida, a força da militância da FMLN é uma coisa muito intensa, muito bonita, muito positiva. El Salvador é o menor país da América Central, né? Ele possui 21 mil quilômetros quadrados. E, como eu tinha dito, ele tem 6 milhões de habitantes dentro do seu país. Ele equivale ao estado de Sergipe, para a gente ter uma ideia, que é o menor estado que a gente tem no Brasil. E tem uma população equivalente ao estado do Maranhão, ou seja, é um país pequeno, é um país diminuto. Eles costumam dizer que é o pulgarzito de América, né? O polegarzinho da América, de tão pequeno que é, e pelo formato que tem o seu território. Agora, El Salvador sempre foi palco de grandes batalhas, né? Desde dos colonizadores espanhóis, a violência contra as populações indígenas, que foi sempre muito intensa, a dizimação dessa população em grande momento, em grande medida, a conquista da independência e a consolidação de uma economia agrícola exportadora, controlada sempre por latifundiários, e uma industrialização muito limitada, muito pequena. Lutas políticas muito prolongadas, governos autoritários, ditaduras militares, intromissão permanente de potências estrangeiras, ou seja, governos, e a partir de 2009, governos de esquerda, ou seja, é um país que conseguiu ter uma série de elementos interessantes na sua história. A luta sindical e popular, o internacionalismo militante, processos eleitorais importantes, levantes revolucionários, golpes contra golpes, greves gerais, enfim. É uma história movimentada, uma história politizada. E até a guerra que teve, né? Em determinado momento, eles fizeram uma guerra com Honduras, pelo estreito que tem ali na divisa, não me recordo o nome, que é a divisa entre El Salvador, Nicarágua e Honduras, tem o estreito, um golfo. E eles fizeram uma guerra com Honduras pelo domínio daquele território, né? E, finalmente, a guerrilha dos anos 70 e 80. E não se tratava de um bang-bang, né? Tratava-se, naquele momento, de uma decisão estratégica dos companheiros que faziam a luta política lá, né? E para compreender essa opção estratégica dos companheiros naquele momento fazendo uma luta armada, é que um ditador na época, o ditador Martinez,
até a vitória da FMLN, só tinha tido, até esse ditador, El Salvador tinha tido 24 governos. Desses, apenas 8 governos tinham sido encabeçados por civis. E os outros, todos os 16 governos, foram encabeçados por generais, coronéis, juntas, cívicos, militares, enfim. E 9 de 24 foram produtos de eleições livres e competitivas. Ou seja, o resultado disso a gente conhece. O resultado disso é a opressão das populações, porque tudo isso era feito para que se mantivesse o domínio das oligarquias sobre aquele país. 15 governos eram resultantes de golpes de Estado, eleições fraudadas, enfim. Não havia muita opção para a esquerda naquele momento que não fosse, para chegar ao poder, que não fosse um acesso através da luta armada naquele momento. E uma luta armada que pudesse, de fato, mudar esse estado de coisas. É engraçado que tem um paralelo disso que eu gosto de pensar, com a experiência da Colômbia. Na Colômbia, com a história das Farc, eu aprendi a entender que esse é o discurso dos camaradas das Farc, que eles iniciaram a guerrilha lá atrás, porque, de verdade, eles não tinham opção. Eles não tinham outra opção frente à colonização forte e ao poderio econômico forte que tinha na Colômbia naquele momento, para se defender sem ser lutar, tomar armas e lutar. Evidente que aí começou uma guerra de outras proporções, no caso da Colômbia, mas a gente vê que a Colômbia até hoje vive isso. E eu tive a possibilidade de viver na Colômbia um processo eleitoral onde é uma coisa absurda, uma coisa violenta. A gente esteve num evento, por exemplo, de campanha onde tacavam pedras, agressões de maneira intensa. Então, em El Salvador, se eles não decidissem por fazer um processo desse tipo, eventualmente nunca tinham conseguido vitórias importantes, como eles tiveram a partir do momento que eles tiveram a guerra. Evidentemente que a vitória da Revolução Cubana e o que acontecia no Vietnã contribuiu bastante para que os militantes de esquerda pensassem nessa alternativa. E aí, considerando também que a guerrilha na Guatemala tinha sido massacrada. Então, era um momento onde era importante tomar uma decisão para tentar reverter aquela história. E os companheiros de El Salvador sempre tiveram muitos laços internacionais, né? Militantes latino-americanos que sempre estiveram presentes em todos os lugares, né? Mesmo no Brasil, eles tinham representantes aqui, né? Então, a opção da maior parte da esquerda salvadorenha pela luta armada, ela se acelerou a partir de 72, com as eleições presidenciais fraudadas e com derrotas sucessivas que colocavam os companheiros naquele momento que, se eles não fizessem algo assim, eles não teriam êxito na luta política deles. E depois, o assassinato do bispo Dom Oscar Romero, que hoje foi canonizado pelo Vaticano, ele também foi um elemento que deu a senha, vamos para a briga. E engraçado que o Dom Oscar Romero, ele foi assassinado por um grupo de militantes de direita, né, paramilitares de direita, onde o cara que planejou, chamava-se Roberto Dalbson. É o cara que é o fundador do único partido, do principal partido da direita salvadorenha, que era a Arena. E que hoje, por exemplo, o seu filho continua na política, é prefeito de uma cidade importante do país. E as pessoas conviviam com isso de maneira mais natural possível. Não, foi ele mesmo que mandou matar Dom Oscar Romero, e a vida é assim, a vida segue. Portanto, não havia muita opção sem ser a opção pela guerra. Então, nesse sentido, todas as organizações que militavam naquele momento optaram pela formação de uma frente, que se chamou, então, a Frente Farabundo Martí para a Liberação Nacional, que foi fundada em 1988, para fazer esse embate. E essa frente, esse embate terminou em janeiro de 92, com a assinatura dos Acordos de Paz, que foram conhecidos como os Acordos de Chapultepec, que é uma cidade no México, onde foi feito esse acordo
para terminar a guerra. A FMLN, como eu disse, era uma organização permanente, se constituiu como uma frente permanente. Ela tinha toda uma lógica de frente. Ela foi constituída por 5 organizações. A mais antiga dessas organizações, e que militavam no país, é o Partido Comunista Salvadorenho. A segunda é as Forças Populares de Liberação, as FPLs, que era formada por dirigentes, por dissidentes do Partido Comunista. O ARP, Ejército Revolucionário del Pueblo, também vinculados à esquerda cristã, e a Resistência Nacional. Essas se constituíram na frente. É interessante que essas 5 frentes, esses 5 movimentos que constituíram depois na FMLN, eles continuaram não existindo, mas como a gente está acostumado na esquerda, eles continuaram se referenciando ao longo de toda a história. O militante que era da ARP, o militante que era do Partido Comunista, eles continuaram se organizando, mas eles efetivamente se constituíram como uma frente, né? Então, na verdade, essa guerrilha, ao se instituir, ela iniciou seu caminho. E como ela era formada por várias organizações, ela tinha a sua luta interna. E na sua luta interna, coisas aconteciam que não eram previstas, né? Por exemplo, o assassinato de um poeta que tinha no país, né, o Roque Dalton, que foi cometido por adversários dentro do mesmo processo, ou de uma outra dirigente que teve, que é uma referência lá, que é a Ana Maria. Enfim, coisas que a guerra levava a fazer. Eu aprendi a pensar, aprendi a ver, principalmente na Colômbia, que a gente não discute muito no detalhe o que acontece na guerra, né? A guerra é a guerra. A guerra exige opções feitas para justificar e para você fazer a própria guerra, né? Então, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos uma situação muito particular que na eleição presidencial do Lula de 88, né? Eu também me confundo com as datas, né? Eu acho que foi 88, nós tivemos aqui uma ação que foi desenvolvida para fazer o financiamento que foi o sequestro do empresário Abílio Diniz, né? Então, as opções feitas na guerra são opções feitas na guerra. El Salvador é um país muito pequeno, como eu dizia, e, portanto, tornava a ação da guerra uma coisa mais difícil, porque a movimentação no território era uma movimentação muito, muito restrita. Então, eles pensavam que a guerra tinha que ser uma guerra rápida, não poderia ser uma guerra prolongada, como foi a opção dos companheiros na Colômbia ao fazer as Farc. E aí também há que se pensar que os governos ao redor de El Salvador, notadamente Honduras e Guatemala, eles não facilitavam. Os americanos usavam esses países como uma forma de atacar a guerrilha salvadorenha. Portanto, fez com que os companheiros da frente da FMLN, naquele momento, pensassem em uma ação que pudesse fazer a guerra ser uma coisa mais rápida. Aí eles criaram, em 81, um movimento, que na verdade é uma ação de guerra, chamada de Ofensiva Final. Ela começou em 10 de janeiro de 81 e era para atacar, para tentar ocupar a capital do país, São Salvador. A ofensiva final não teve êxito do ponto de vista da guerra, mas ela criou um caldo de cultura que foi o fundamental para que se buscasse o acordo de paz que foi feito em Chapultepec, porque aí o país percebeu que não podia mais conviver com aquela guerra. Na hora que a guerra chega na capital do país, e aí a gente que viveu lá, a gente ouvia histórias sobre essa ofensiva final ao largo da cidade. Não, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo ali. Então, foi uma ofensiva muito intensa e fez com que se buscasse os acordos. É interessante pensar que a guerrilha salvadorenha ela é uma guerrilha inspirada, em boa parte, no Vietnã, né? Na Guerra do Vietnã. E vários dirigentes da FMLN se prepararam para a guerra no Vietnã. Então, tem toda uma lógica de criação de túneis, de coisas
intrincadas que se construíam ao longo da guerra, infiltrações, vários elementos de guerra que fizeram com que eles fossem intensos do ponto de vista da guerra, tentando fazer com que a guerra fosse o mais curta possível e atingisse o objetivo dele. O objetivo era a tomada do poder, evidentemente, mas ao longo do processo da guerrilha, isso foi mudando de acordo com as possibilidades estratégicas disso, né? Eles conseguiam os armamentos da maneira tradicional, da Colômbia, do Vietnã, em todas as formas. Tinham uma rádio, que era a Rádio Venceremos, que é um marco da história da guerra. A Rádio Venceremos, ela ocupava um espaço importante. Enfim, e em determinado momento, diferentemente de Cuba e da Nicarágua, a guerrilha de Salvadorinha não foi vitoriosa. Ela se fechou num acordo de paz. Mas um acordo de paz que possibilitou com que a FMLN conseguisse um espaço político importante no processo de reorganização do país, a partir do fim da guerra. Então, como era um momento muito, muito intenso e muito tenso, a FMLN usou toda a sua força militar para conseguir estabelecer um acordo de paz que permitisse que ela se formasse como um partido político legal. E ao se transformar em um partido político legal, ela conseguisse, primeiro, fazer um procedimento de discussão dos crimes de guerra de ambas as partes, de maneira a anistiar esses crimes de guerra e a permitir que todos os dirigentes políticos já pudessem participar do processo eleitoral assim que terminasse a guerra, né? Enfim, esse processo, de uma certa forma, foi não abençoado, mas ele foi acompanhado pelos americanos. Os americanos, evidentemente, tiveram um papel importante para a decisão de que isso devesse acontecer, porque, como eu disse no começo, as oligarquias dominadas pelos americanos, elas se comunicavam e teve, portanto, o beneplácito dos americanos, e que não queriam um prolongamento daquela guerra, que era uma guerra muito intensa, de muitas vítimas. E eles tinham aprendido com a Nicarágua também, e também com Cuba, que é onde teve experiências exitosas. Para os americanos, não era possível que tivesse mais uma experiência exitosa num continente tão pequeno, né? Pelo fim da linha, a FMLN se converteu num partido político com os acordos de paz. E imediatamente após os acordos de paz, ela já pôde participar da vida eleitoral de maneira direta, né? Um partido legal e com uma influência na política nacional bastante intensa, bastante intensa. Em 89, logo depois, foi eleito como presidente Alfredo Cristiani. E esse Cristiani foi o que propiciou todo o caminho para os acordos de paz. E, a partir daí, portanto, a FMLN passou a ser um partido que tinha todas as condições de disputar o poder pela via institucional em El Salvador. E isso ele fez. E isso eles fizeram. Concluídas as negociações, o saldo da guerra era um saldo muito, muito pesado. Era um saldo muito pesado. Mas a FMLN conseguiu migrar da organização político-militar para uma organização partidária, preservando a sua força como organização política, né? E cresceu de maneira muito intensa. A partir daí, ela começou a disputar as eleições. E ao disputar as eleições, ela conseguiu crescer do ponto de vista político-social e começou a ocupar o espaço entre direita e esquerda. Na verdade, você tinha a Arena, que virou o partido virou o partido de direita, e a FMLN se constituiu no grande partido de esquerda do país. E um partido extremamente forte, para também atender os desafios que eles tinham no pós-guerra.
um dos grandes desafios que eles tinham no pós-guerra era a reinserção de toda uma massa de militantes políticos que fizeram a guerra na vida social. Tarefa muito difícil, que foi uma tarefa que a gente pôde ver também na Colômbia agora. Tarefa muito difícil. E essa tarefa propiciou, essa necessidade fez com que se instaurasse no país um fenômeno que lá a gente chama de fenômeno das maras. As maras são gangues de rua, que são verdadeiras milícias, né? Verdadeiros poderes paralelos, que eu só vejo paralelo com isso aqui no Brasil, com algumas situações no Rio de Janeiro. E elas se constituíram inicialmente nos Estados Unidos. Com o fim da guerra, uma série de pessoas que faziam a guerra e não eram militantes políticos, eram pessoas que faziam a guerra, acabaram se constituindo em organizações criminosas e que hoje se resulta num grande problema da vida salvadorenha, né? E aí é claro que com os acordos de paz e com a formação da FMLN como partido, começam a ter dissidências, que são naturais nesse processo, né? Por exemplo, um dos principais comandantes da guerra, que é o Joaquim Villa-Lobos, ele se converteu em garoto propaganda da livre concorrência, da economia de mercado, e virou um elemento que começou a ser utilizado para dizer que aquilo tudo estava errado. E o certo mesmo, depois da guerra, a guerra tinha sido um erro. E isso foram gerando grandes crises na FMLN, né? A primeira crise, já no pós-guerra, foi em 94, quando um terço da bancada parlamentar eleita pela FMLN fez um acordo com a direita, que naquela época foi conhecido como Pacto de San Andrés, que é uma ilha colombiana no Caribe. E esses parlamentares, que eram vinculados a uma das 5 organizações, se bandearam para a direita e romperam com a FMLN. Sempre na tentativa que a direita exercia de minar a força da FMLN, que era muito grande. Só que a FMLN não diminuía. Por engraçado que possa parecer, ela não diminuía. As pessoas saíam da FMLN, mas a FMLN continuava crescendo como uma organização, como um partido político, né? Outra crise que aconteceu foi perto de 99, que um grupo que controlava a direção nacional da FMLN começou a defender uma extrema moderação pragmática, também no sentido de fazer com que a FMLN se domesticasse, né? E tentasse aí virar um partido que virasse um partido da ordem, como de fato era, mas que perdesse aquele ímpeto que gerou a sua própria fundação, né? Enfim, foram se sucedendo processos eleitorais. Em 2004, falando dos processos eleitorais, em 94, no primeiro processo eleitoral, a FMLN teve 31% dos votos, quase 32% dos votos, com o candidato Rubens Zamora. Em 99, na eleição subsequente, o mandato lá são de 5 anos, ela teve 28%, caiu um pouquinho, 28%. Essas duas candidaturas eram candidaturas moderadas, entre aspas. E em 2004, na terceira eleição presidencial disputada pela Frente, onde ela teve como candidato Shafiq Randall, que era oriundo do Partido Comunista de El Salvador, era o principal ideólogo, um dos principais ideólogos da Frente Farabundo Martí, um quadro muito preparado da esquerda, uma pessoa reverenciada lá até hoje. Ele teve 35% dos votos, ou seja, se constituía num núcleo duro, né, a votação da FMLN. Ou seja, quando a FMLN foi com um candidato mais à esquerda, ela teve o seu melhor resultado. E isso era uma situação muito, muito particular. Shafiq Randall faleceu em 2006. Ele voltava da posse de Evo Morales, do primeiro mandato do Evo Morales na Bolívia. Faleceu de infarto, teve um infarto e faleceu. E ele criou uma lacuna muito grande na FMLN, porque ele, de fato, era
o grande timoneiro da FMLN naquele momento. Né? Portanto, nesse momento, a FMLN passou a se reinventar, a buscar, como eles fizeram na opção da guerrilha, buscar ganhar a eleição, buscar uma estratégia que viesse a ganhar a eleição presidencial. E assim, nas eleições legislativas, que lá acontecem descasadas com as eleições presidenciais e as eleições municipais, a FMLN sempre ia tendo uma subida e chegou a ter quase 40% da Assembleia Nacional e elegeu diversas prefeituras, chegou a eleger 96 prefeituras em 2009. Até que em 2009, na eleição presidencial, a FMLN ganhou a presidência da República. Mas aí é importante entender como é que ela ganhou. A FMLN entendeu que a melhor tática para chegar à presidência seria apoiar uma figura que era Maurício Funes, que ele é vivo até hoje, que era um jornalista, um radialista, famoso, combativo, sempre próximo da esquerda, e trouxe ele para os quadros da FMLN para transformá-lo em candidato à presidência, colocando como vice o Salvador Sanches Serem, que era um comandante guerrilheiro dos mais importantes que a FMLN teve. Comandante Leonel, inclusive. Salvador Sanches, o Maurício Funes ganha a eleição com 51%. Ao ganhar a eleição, ele rapidamente, logo após a eleição, ele sai da FMLN, dizendo que ele precisava ter uma autonomia para governar, mas ele não rompe com a frente. Ele sai da frente, vira uma figura, o presidente do país. O governo tem pessoas da FMLN em todos os seus cargos. O vice-presidente Salvador Sanches Serem foi ministro da Educação, tem cargos importantes no Ministério de Obras e outras. Maurício Funes tinha como companheira naquela época Wanda Pinhato, que era uma militante brasileira, petista, que tinha se transferido para El Salvador no pós-guerra, e ali se casou com Maurício Funes. Ou seja, apesar do Funes não estar na frente, aquele governo era compreendido pela população como um governo da FMLN. E, sem dúvida, aquele governo do Funes foi uma novidade histórica para o país. Mas o exercício do governo não fez com que a correlação de forças para a FMLN melhorasse. Acho que por essa característica de que ele não era da frente. Mas a frente começou a exercer o governo. Teve vitórias em prefeituras depois, mas também teve derrotas no parlamento. Ganhou a prefeitura de São Salvador capital, mas depois veio a perder. Mas começou-se um debate dentro da frente, naquele momento, principalmente com a saída do Funes, de qual seria a tática eleitoral para o próximo período. Porque se estabeleceu, então, que a gente ganha a presidência com uma figura ampla da sociedade, mas a FMLN não perdeu o seu rumo estratégico, que era conseguir ganhar a presidência com um quadro político da FMLN. E aí se decidiu, o Maurício Funes, na próxima eleição, não tem reeleição lá, não lança candidato a presidente, e à frente lança o vice-presidente, Salvador Sanches Serem, como candidato a presidente da República. E aí começou o principal desafio que a gente viveu, foi quando eu chego em El Salvador. Maurício Funes fez um governo muito bom para o país, um governo de muitas realizações, mas principalmente um governo com uma característica de conquistas sociais importantes para uma população extremamente empobrecida, como nunca se viu na história de El Salvador. Ele fez um governo onde ele criou projetos muito importantes na área de educação, na área de segurança alimentar, na área de merenda, na área de obras,
na área de inserção, criou um programa que era capitaneado pela Wanda Pinhato, então sua esposa, que era o Ciudad Mujer, que era um programa que dava atenção especial às mulheres em diversos pontos do país. Era uma estrutura física muito bonita, que tinha muita funcionalidade destinada à discussão dessa coisa da mulher, mas mais do que isso, com políticas efetivas e comandada por uma mulher, que era uma mulher importante naquele cenário, que era a Wanda Pinhato. Mas o Maurício Funes nunca declarou, naquele momento, apoio à candidatura da frente, porque aí, naquele momento, ele já estava um pouco pensando na vida dele, no pós-governo. Né? E Salvador, então, para nós que fomos lá fazer essa campanha, nos restava fazer uma campanha que fosse, que absorvesse os logros da campanha do governo Maurício Funes, incorporasse como logros da FMLN, e a partir daí fizesse toda uma discussão de sequência desse governo, de aprofundamento das boas práticas desse governo. E aí foi uma campanha muito bonita e muito difícil. Eu vou liberar o primeiro vídeo, que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez lá, quando o governo Maurício Funes completou 4 anos. A campanha lá é uma campanha prolongadíssima, ela demora 1 ano a campanha. E a gente estava lá em 2013 para a eleição que ia acontecer no começo de 2014. E nós soltamos esse primeiro vídeo que objetivava trazer para nós, da FMLN, os logros do governo. Eu pediria para soltar o segundo vídeo. Por favor. Cambios para un país que crece con esperanza. 4 años de gobierno. FMLN. Cambios de verdad. Ou seja, a gente, com essa peça, a gente desencadeou Antes a gente tinha feito outras peças de posicionamento político sobre o 1º de maio, sobre outros temas, né? Mas essa peça demarcou os 4 primeiros anos, assim, que era a comemoração dos 4 anos de governo da FMLN. Nós passamos a incorporar, mesmo que o Maurício Funes não fosse filiado à frente, como um governo da frente, e essa tarefa, essa estratégia foi exitosa. Nós conseguimos, e o país entendia isso, que era um governo da frente. Só que aí a gente tinha uma dificuldade imensa, que era transformar um ex-comandante guerrilheiro, que era o Salvador Sanches Serem, comandante Leonel, em candidato a presidente, em presidente da República. Apesar dele ser vice-presidente e ministro da Educação, ele era uma figura mais dura, era um comandante de guerra, era uma figura mais dura, era uma figura que tinha sobre si um passado de guerra, onde ele teve que fazer opções de guerra, e aí nós convivemos diariamente com situações onde se dizia que ele não conseguiria governar, que ele era um assassino, e vítimas de ações da guerra, de frentes que ele combateu, que ele controlava durante a guerra, existiam de maneira objetiva, e a gente teve que fazer um trabalho todo, não de suavização, mas de dizer que isso aqui vai se transformar naquilo, à medida em que a gente radicalizar as nossas opções por fazer um governo que atenda aos interesses dos mais pobres do país. E convivíamos com uma situação econômica extremamente delicada, que é a situação econômica de um país como El Salvador, que inclusive teve a sua economia dolarizada anos antes, era uma situação extremamente difícil. Existia uma aliança com a ALBA, que se chamava lá,
que era uma empresa, uma organização criada, a Associação Bolivariana Latino-Americana, algo assim, que era comandada pelos companheiros da Venezuela, e ela fazia investimentos importantes no país, em El Salvador, usando um pouco a lógica de que o bolivarianismo também teria um papel importante na construção da política de El Salvador. Foi uma campanha muito difícil, onde a gente esteve quase por ganhar, quase por perder, onde não tinha segurança, e fomos crescendo pouco a pouco, numa campanha longuíssima. Nós fechamos essa campanha do primeiro turno com um vídeo, para vocês entenderem o contexto da estratégia, da tática eleitoral. Aí eu pediria para soltar o terceiro vídeo, que foi um vídeo que fechou o primeiro turno dessa eleição. Vota FMLN. Era a campanha do seguir adelante, do manter as conquistas sociais e manter a FMLN no poder. E deu certo. Nós ganhamos, no primeiro turno, tivemos 48,93% dos votos. Precisava de 50 para ganhar no primeiro turno. Ali, a direita se dividiu entre dois partidos, a Arena, que era a direita clássica, e teve um ex-presidente, Tony Saca, que também era da Arena, mas aí tinha fundado um terceiro partido, teve quase 10% dos votos, e a gente deixou de ganhar no primeiro turno por 1% dos votos. Já no segundo turno, o cenário mudou, porque aí a direita se juntou, a gente conseguiu ampliar um pouco a nossa votação, pegando um pouco dos votos do que estava na rua, mas nós ganhamos essa eleição por 5 mil votos. Foi 1.495 por 1.489, numa diferença muito pequena. Ou seja, nós quase perdemos, ou ganhamos quase perdendo, enfim. Mas mostrava um país extremamente dividido. Esse era o tema. A FMLN tinha o seu voto duro, que era 35%, a Arena tinha seu voto duro, que era 35%, e o restante, que ficava andando de um lado para outro, na verdade, andava mais para o lado da direita, em sua maior parte das vezes. Mas conseguiu-se dividir o país e ganhar, pela primeira vez, a presidência da República. Anos depois, mesmo tendo exercido a vice-presidência, com um comandante guerrilheiro. O comandante Leonel, Salvador Sanches Serem, se transformou presidente. A partir daí, a Arena conquistou um número importante de cadeiras na Assembleia, e aí começou um problema importante, né? Que era o problema de como você governa sozinho agora. E aí a FMLN um pouco se perdeu no meio do caminho. A direita se organiza, se reorganiza para evitar com que isso voltasse a acontecer 5 anos depois. Na sequência dessa eleição, a gente teve eleições para prefeituras e a FMLN conquistou muitas prefeituras, mas reconquistou várias delas. Eu mesmo comandei um grupo que fazia eleição em 12 cidades das mais importantes do país, menos a capital, e das 12 nós ganhamos 8, ou seja, tivemos vitórias muito importantes. Mas entre essas vitórias estava o prefeito de San Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele, ele era um quadro filiado à FMLN, militante da FMLN, filho de um militante histórico da FMLN, um empresário
mas alguém que sempre esteve próximo da FMLN, que governava naquele momento uma pequena cidade no entorno de São Salvador, mas ao ganhar São Salvador, ele começa a traçar o seu próprio caminho, objetivando chegar na presidência da República. E a FMLN sempre viu isso com muita desconfiança. Sempre viu isso com muita dúvida. Será que seria ele? E aí a direção partidária tomou decisões no sentido de limitar o espaço político do Nayib Bukele, que naquele momento, já imbuído da sua própria trajetória, rompeu com a FMLN em 2014, rompeu com a FMLN nas eleições presidenciais, antes das eleições presidenciais. Ele era prefeito de São Salvador. Ele não se recandidatou a presidente, a prefeito, saiu da FMLN, expulso pela FMLN, e a FMLN adotou uma tática de enfrentamento com ele que buscava derrotá-lo para eleger um candidato a presidente que fosse da FMLN na sucessão de Salvador Sanches Serem. Nesse período, como aconteceu em toda a América Latina, aconteceu lá também a judicialização da política, a sala do Constitucional impedindo o governo de caminhar, e uma grande inabilidade do governo em tocar os projetos. Todas aquelas promessas ou aqueles compromissos que foram feitos na eleição de 2014, boa parte deles não foram realizados. Projetos importantes que tinham no governo Maurício Funes, que aí naquele momento também foi vítima da judicialização da política, ele teve que se autoexilar na Nicarágua para não ser preso. A então companheira dele, que já não era mais companheira à época, a Wanda Pinhato, chegou a ser presa, acusada de corrupção. Enfim, ela estava no governo Salvador Sanches Serem. Então, a direita passou a ter uma ofensiva muito grande para impedir que a FMLN se mantivesse no poder. Em 2018, a direita venceu a eleição legislativa, venceu importantes prefeituras, Nayib Bukele saiu da FMLN expulso e ocupou o espaço de outsider. Ocupou o passo de outsider na política, e aí traçou o seu caminho, objetivando chegar à presidência da República. A FMLN teve, então, uma derrota antes das eleições presidenciais com Nayib Bukele. A FMLN teve eleições legislativas e eleições de prefeituras, sofreu uma derrota acachapante, teve uma votação que não chegou a 13% dos votos. Imagine-se que a FMLN sempre disputava 30% dos votos, e aí o que poderia acontecer é que na eleição subsequente para a presidência da República, a FMLN perdeu a eleição e foi eleito Nayib Bukele. A partir daí, a FMLN, que teve a sua trajetória muito bem construída até aquele momento, ela entrou num processo de debate interno muito intenso. As direções partidárias foram renovadas, mas foram renovadas de maneira muito, muito dura, não foi uma renovação positiva. A Arena, partido da direita, sofre também uma derrota eleitoral importante, mas o grande derrotado desse processo acaba sendo a FMLN, que desde os acordos de paz teve uma ascensão, mas aí a caracterização ela fica um pouco ao juízo. Por alguns erros de condução da política, das estratégias políticas, e um pouco de autoconfiança, porque a FMLN, em determinado momento, ela tinha uma autoconfiança intensa, porque era um partido militante, um partido forte, um partido intenso, um partido que colocava as pessoas na rua, que tinha força política e força social, não conseguiu perceber que o fenômeno que estava acontecendo no mundo também aconteceria lá.
a gente sempre tem a tendência de achar que o pior não acontece com a gente, mas o pior estava por acontecer com a FMLN, e a derrota que tira Salvador Sanches, que termina o mandato de Salvador Sanches Serem, e tem uma derrota importante nas prefeituras e depois uma derrota na presidencial, principalmente para um quadro político que estava nos quadros da FMLN, fez com que se interrompesse totalmente esse ciclo. Hoje nós estamos numa situação em El Salvador que é o espelho dessa situação no mundo, é o que aconteceu na Bolívia, é o que aconteceu no Brasil, é o que aconteceu, o que eles tentam fazer acontecer na Venezuela, aonde a judicialização da política, aonde a utilização de instrumentos de pressão burocráticos fez com que a FMLN, aliado aos seus erros de condução interna, perdesse esse caminho. E efetivamente perdeu, porque hoje existe um estado de desagregação e Nayib Bukele, hoje, como outsider, ele provoca um governo focado na sua personalidade, na sua figura, tentando destruir e efetivamente, em alguma medida, conseguindo destruir todo o processo político que foi construído a partir da guerrilha, e com isso trazendo os benefícios que essa política possa trazer à população. Ele tenta fazer um governo que maqueia as cidades, que faz embeleza as cidades, mas ele não desenvolve políticas econômicas, políticas de desenvolvimento importantes. Mas é uma aposta, não se sabe exatamente para onde isso poderá ir, e hoje a FMLN está entre se reestudar, se reinventar. E como todo processo de derrota, pela primeira vez, todas as diferenças internas que eles acumularam ao longo dos anos, e eles acumularam, que é natural da vida político-partidária, eles estão vivendo de maneira muito intensa, de maneira muito ruim. Nós vamos ter eleições municipais em El Salvador agora, no começo do ano que vem. A FMLN ainda governa algumas cidades importantes do país, como São Miguel, como Mexicanos e algumas outras, mas os prefeitos estão meio que à sua própria sorte. A força militante ainda não conseguiu se recuperar. E aí tem todo aquele processo de perda de cargos no governo, enfim, que a gente se acostumou a ver. Ou seja, o resumo de El Salvador, neste momento, é que eles fizeram um processo intenso, tenso, correto, estrategicamente construído, mas a partir do momento em que eles chegaram no poder sozinhos, eles não conseguiram continuar nessa trajetória. E evidentemente que isso não é um atestado de culpa, porque, na verdade, o que aconteceu em El Salvador é o que aconteceu em toda a América Latina. Uma ofensiva no sentido de fazer com que esses governos democráticos, que naquele momento eram muitos, viessem a perder a sua força. Aí a gente vai falar um pouco de Nicarágua. Nicarágua não é um processo onde eu tenha vivido, mas eu conheço do ponto de vista histórico. E aí eu pediria para a gente colocar o próximo vídeo. Pátria livre! Pátria livre! Sandino, ni se venden, ni se rinden. Luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Adelante, marchemos compañeros,
toda la tierra que nos legaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel. Adelante marchemos, compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación, combatientes del frente sandinista. Adelante que es nuestro el porvenir, roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Esse é o hino da Frente Sandinista. E a Nicarágua é um país vizinho ao Salvador, faz uma divisa pelo Golfo de Fonseca, não faz divisa literal, mas tem Honduras no meio, mas por água eles fazem divisa. Possui 6 milhões de habitantes, 5 milhões e 800 mil, mas é um país maior, tem 130 mil quilômetros de extensão. E também, como é o Salvador, voltando rapidamente ao que nós falamos, ela tem sempre teve uma vida política agitada, né, com as mesmas características, né? A independência da coroa espanhola, uma economia muito frágil, oligarquias locais patrocinadas pelos interesses americanos e outros interesses, e eles têm uma situação particular no seu território, que é diferente de El Salvador e diferente de Honduras, que é um grande lago no meio do país. Esse grande lago, e como eles fazem divisa entre os dois oceanos, como o Panamá ou como Costa Rica, eles têm um grande lago no meio e ali tem a possibilidade de construção de um canal interoceânico. Na década em 1850, uma empresa americana obteve uma concessão para construir e ter a posse exclusiva desse canal na Nicarágua. Só que nunca construiu, né? E isso significava que como foi feito no Canal do Panamá, seria um direito absoluto dessa empresa fazer esse canal e construir e operar esse canal. Mas ele nunca foi feito, isso nos anos de 1800. Nessa mesma época, chegou lá um aventureiro chamado William Walker, e ele se proclamou presidente da República, estabeleceu escravidão e pretendeu converter o país em mais um estado da União Americana, né? E, enfim, com isso para dar uma demonstração de como a vida desse país como dos outros, sempre foi muito subjugada aos interesses de outros povos, né? A partir deste cara que se proclamou presidente, depois ele foi expulso pela oligarquia local, os conservadores e liberais passaram a se suceder no poder, sem que nunca um desses grupos atingisse a hegemonia, né? E na década de 70, uma burguesia que começava a ascender na oligarquia nacional se ressentiu economicamente porque sempre via os seus interesses econômicos serem subjugados até pelos interesses de outras potências, fez com que forças populares desenvolvessem um impulso. Da mesma forma que essas oligarquias, essa burguesia local buscava combater essa pressão que vinha de fora para controlar, fez com que um grupo da esquerda, grupos populares, também buscassem construir um projeto de liberação do país. Nesse momento, Nicarágua era coordenada, era dominada por oligarquias definitivamente vinculadas ao poder americano. Que era a dinastia de Anastácio Somoza.
E o Somoza, eles se alternaram no poder com várias situações o tempo todo e sempre colocando o país vinculado aos interesses gringos naquele momento, né? Então, se organizou a Frente Sandinista de Liberação Nacional, desde 1960. Claro que isso tinha o grande entusiasmo que era provocado pela Revolução Cubana, né? Que havia... e com isso, a Frente Sandinista declarou guerra à ditadura somozista. Só que o caminho da Frente Sandinista, ela foi um caminho diferente da opção feita pela FMLN em El Salvador. Eles fizeram, como existia uma disputa política entre duas facções dentro do país, a Frente Sandinista, em alguns momentos, ela se aliava com alguns dos setores para derrotar um ditador qualquer. Eles já faziam uma atividade política de maneira mais destacada o tempo todo. Não encararam a guerra como uma luta frontal para conquistar o poder, e sim como uma das estratégias de lutas para chegar ao poder. Isso fez com que, em alguns momentos, setores da oligarquia local se aliassem à Frente Sandinista. E nesse momento, em um desses momentos, a Revolução Sandinista foi consagrada, foi vitoriosa. Principalmente porque, um dos elementos era fazer com que se combatesse aquelas ditaduras locais que estavam lá, e isso também, em algum momento, era interesse de alguns setores da burguesia local. Com isso, em algum momento, os americanos entenderam que também era importante acabar com essa dinastia do Somoza. E, principalmente, com isso, a Revolução conseguiu sagrar-se vitoriosa. Quando ela se declarou vitoriosa, diferentemente, portanto, do processo que acontece em El Salvador, onde tem um acordo de paz, a Revolução Sandinista institui e toma o poder no país, toma o governo no país, institui uma junta de governo de reconstrução nacional. Essa junta de governo era composta por 5 membros, sendo que um dos coordenadores dessa junta era o Daniel Ortega, hoje o atual presidente da Nicarágua. E mais 2 militares sandinistas, que estavam, portanto, no processo da guerra, mais 2 políticos independentes. Não eram pessoas que tinham vindo da guerra, que tinham feito parte do movimento guerrilheiro. Entre eles estava um representante da oligarquia, que é a Violeta Chamorro, que era esposa do líder da oposição democrática na época, o Pedro Chamorro, que foi assassinado pela máfia cubana na Nicarágua, no sentido de fazer com que, no sentido de fortalecer, na época, a ditadura somozista. Portanto, esse conjunto de forças fez com que a Revolução Sandinista chegasse ao poder, constituísse uma junta de governo. Essa junta de governo tinha um certo equilíbrio entre as forças oposicionistas e as forças revolucionárias naquele momento, e fez com que, em 85, a junta fosse dissolvida por Daniel Ortega e ele se torne o presidente da República. Aí sim, ele começa o primeiro ciclo de governo revolucionário, presidindo o país dentro do que era a instituição, dentro da institucionalidade que foi restaurada naquele momento. E faz um governo importante. A Revolução Sandinista, os trabalhadores, na Revolução Sandinista, logo após o fim da Junta de Reconstrução Nacional e os sandinistas assumem o poder com Daniel Ortega, ele fez ações muito importantes, fazendo com que os trabalhadores se envolvessem por completo nos assuntos nacionais, na defesa dos seus próprios interesses, e ele acabou com isso desferindo um golpe naquela coalizão fática que tinha, que fez com que a Revolução Sandinista triunfasse. E aí ele começa a sofrer todo o peso dessa opção. Aí ele foi bloqueado, desligado financeiramente e comercialmente dos organismos internacionais de interferência americana.
e sofreu boicotes de todo tipo, uma oposição interna muito forte, capitaneada por Washington, e com isso se instaurou os contra-revolucionários no país, que se instaurou, a partir de Washington, se instaurou um grupo que objetivava derrubar o governo sandinista, que nesse momento, então, era um governo que promovia revoluções importantes e mudanças importantes no país. Ele adotou medidas que podem ser classificadas como democrático-burguesas, mas de orientação socialista. Ele confiscou bens da burguesia somozista, nacionalizou bancos, comércio. Ela fez uma série de coisas importantes do ponto de vista econômico e também do ponto de vista social. Fez alfabetização intensiva por todo o país, popularizou a cultura, criou uma situação de pleno emprego, melhorou os aspectos da saúde, educação, distribuição racional de alimentos, provocou, eu lembro a época, ele provocou solidariedade internacional de maneira muito intensa. Os companheiros mais antigos se lembram das brigadas para a colheita de café na Nicarágua, onde vários companheiros que a gente convive hoje tiveram na Nicarágua, viveram na Nicarágua ajudando a colher café, e também houve companheiros que foram para a Nicarágua. A minha segunda esposa, ela foi para a Nicarágua fazer trabalhos de educação popular. Na época do movimento, ela era do Movimento Sem Terra, ela foi nessas atividades e ali viveu vários anos. Então, efetivamente, a partir do fim da Junta de Reconstrução e da assunção de Daniel Ortega como presidente efetivo, procedeu-se na Nicarágua uma revolução, de fato, em costumes, em obras, em prioridades de governo, né? E, enfim, se restaurou e se fez um processo de justiça social histórico para a Nicarágua. Reduziu-se o analfabetismo, enfim. Tudo que um governo busca fazer num país pobre como aquele foi feito. Mas aí, como eu havia dito, a contra-revolução capitaneada pelos gringos foi intensa. E isso, mais do que provocar uma guerra que mata pessoas, ela provoca uma desestabilização nos aspectos de governo. Um governo revolucionário, que se constituiu como revolucionário, que se assumiu como revolucionário, que faz ações políticas administrativas revolucionárias, quando ele se vê obrigado a enfrentar uma contra-resistência, ele se desorganiza. E ele acaba perdendo o foco. Há que se lembrar que a guerra para a derrubada do Somoza deixou 50 mil vítimas. Em El Salvador, foram mais de 80 mil vítimas formais na guerra. Então, a volta à guerra fez com que o país, o governo, sofresse profundamente. E aí fez com que a revolução buscasse aliados internacionais para sua sustentação, evidente, né? E aí, naquele momento, a gente já tinha a Guerra Fria, já não era mais um elemento importante, e, portanto, o governo de Daniel Ortega, naquele momento, opta pela disputa política institucional, mesmo sendo fortemente combatido pela contra-revolução. Nesse sentido, vai para as eleições de 1990, com uma forte ofensiva norte-americana, buscando implantar no país, reimplantar, acabar com aquelas experiências socialistas malucas e reimplantar um capitalismo definitivo na ilha novamente, no país novamente. E aí a Frente Sandinista perde a eleição para Violeta Chamorro, que tinha sido uma aliada no processo revolucionário, que tinha sido uma aliada no primeiro momento do governo, mas que aí, na primeira disputa eleitoral, ela ganha a eleição do Daniel Ortega, e, de verdade, foi um profundo choque para todo mundo que vivia naquele momento a política de esquerda na América Latina. Foi uma coisa que causou dor, causou tristeza, porque, de verdade, ali a gente tinha um exemplo de governo que buscava reconstruir, construir políticas importantes a partir de uma experiência revolucionária. Enfim,
Foi um baque muito forte. Com isso, volta-se todos os bons tempos da oligarquia, né? Aí a Violeta Chamorro faz uma gestão absolutamente liberal. Essa gestão visava reorientar todas as políticas e destruir todas as políticas que tinham sido construídas pelos sandinistas, pelo Daniel Ortega, no seu primeiro momento, com uma orientação fortemente gringa. Assim, a orientação do governo americano era para que a oligarquia voltasse a representar os interesses dos grandes corporações, sem interferência do empresariado nicaragüense. Aí não havia mais pudores. Os Estados Unidos, Washington, patrocinou a contra-revolução, custeou a contra-revolução, ajudou a Violeta Chamorro a ganhar, e quando a Chamorro ganha, ele cobra a fatura. Ele cobra a fatura. O governo tem que ser assim. E ela faz o governo que os americanos precisaram que ela fizesse. Chamorro, na eleição subsequente, alemã ganha, né? E aí, e sempre Daniel Ortega fazia a disputa política eleitoral. Ele sempre, haviam eleições, ele disputava as eleições e perdia as eleições. Havia eleição, ele disputava. Isso aconteceu nas 2 eleições subsequentes. Só que aí existe uma diferença importante do exemplo salvadorenho. O Daniel Ortega percebe que para ele voltar ao poder, para os sandinistas voltarem ao poder, ele precisava, mais uma vez, como foi feito na Revolução Sandinista, constituir algum nível de aliança local, interna, para se tornar novamente presidente da República. Aí o país vivia o clima como a gente viveu no Brasil, o clima de eleições, dentro da institucionalidade. E aí ele para frear os impulsos mais reacionários da oligarquia, ele busca aliança com setores do país, entre eles os setores vinculados à igreja. Porque, de verdade, o país vivia um processo de implantação do modelo liberal, do modelo neoliberal, de maneira muito intensa, destruindo conquistas. E a intenção de voltar ao poder pela via institucional fazia com que ele buscasse essa opção de buscar alianças dentro do país. Aí ele fez aliança com grupos empresariais nacionalistas, ele fez alianças com a igreja, ele contou com o apoio de parte do Partido Liberal, ele negociou com um dos ex-presidentes pelo qual ele foi derrotado, que é o alemão, que foi condenado por corrupção. Ele prestou reverência, entre aspas, assim, ele fez um acordo com a Igreja Católica, um acordo profundo, inclusive fazendo com que ele se casasse formalmente com a sua companheira de 30 anos, a Rosário Murillo, para demonstrar que ele tinha um interesse, efetivamente, de construir uma possibilidade de chegar ao governo pelas vias democráticas e conseguir, efetivamente, restaurar a política que os sandinistas tinham implantado no primeiro período de governo. Aí ele ganhou a eleição. Depois de perder 2, ele ganhou a outra eleição e os sandinistas retomam o poder. E aí é que existe uma guinada, na verdade, um novo passo. O fato dele ter feito essas alianças com setores da igreja, com grupos mais conservadores, não afastou o governo Ortega e o governo da frente dos projetos originários da Revolução Sandinista. Ele se manteve, é claro que com toda não a dimensão, com toda a evolução, com todos os câmbios que houve em relação ao tempo do primeiro governo que foi feito lá atrás até esse governo que ele faz nesse momento, ele restaura, de uma certa forma, os principais princípios do governo sandinista, do primeiro governo sandinista. E aí ele enfrenta a oposição, ele se junta à Aliança Bolivariana das Américas, a ALBA, que aí com isso ele ganha o apoio da Venezuela e consegue superar a crise energética que o país vivia, e aí ele começa a trabalhar para conseguir diminuir a pobreza no país.
E aí ele consegue, ele tem isso, ele consegue diminuir a pobreza extrema de 22% para 11%. O salário mínimo foi revigorado, ou seja, ele faz um governo que a gente está acostumado a esse estilo de governo, que dentro da instituição ele consegue voltar a fazer conquistas importantes para os trabalhadores na Nicarágua. Então ele tinha um conforto local, né? Ele tinha um conforto local, mas é claro que ele começa a sofrer a desconfiança, porque ele é um governo de esquerda, é um governo oriundo da luta política na América Latina. Compunha um cenário dos governos que El Salvador, Nicarágua, Bolívia, Equador, Argentina, Brasil, naquele momento, Uruguai, em algum momento o Chile. Então, fazia parte do Foro, enfim, do Foro de São Paulo. Era um processo onde ele efetivamente tinha um governo. E ele passou a governar pensando efetivamente em como desenvolver e como fazer com que a Nicarágua saísse da situação intrincada econômica que ela vivia. Buscou parcerias internacionais para fortalecimento da economia, e uma delas mais importantes, inclusive quando eu estava em El Salvador, eu lia muito sobre isso. Ele não se alia, ele faz uma parceria com um multimilionário chinês e para a construção do tal canal interoceano que atravessaria o país e que, de verdade, se ele for efetivado, muda substancialmente a economia nicaragüense, muda substancialmente o tráfego econômico que existe na América Central a partir do Canal do Panamá e faz com que poderá vir a fazer com que a Nicarágua se desenvolva como um país diferente. A previsão é que esse canal venha a ser construído. O grupo chinês vai investir 50 milhões de dólares e também vai administrar o canal por 100 anos, como foi o modelo do Panamá. As obras devem criar milhares de empregos, vão provocar deslocamento de moradores, vai ter todo um processo de drenagem do lago da Nicarágua, enfim. Isso é um dos projetos onde o governo Ortega busca se consolidar e tentar buscar alternativas econômicas para o país, né? Enfim, hoje a Nicarágua é governada pelo Ortega, tem eleições, evidente que eles fizeram uma opção diferente dos outros países, eles fizeram uma opção pela constituição de um governo que consiga se estabilizar e fazer um governo formal. Ele não foi para democracia de peito aberto, de verdade, ele constituiu um modelo político aonde ele efetivamente busca ter o controle da situação nicaragüense. E isso não é feito pela força, isso é feito por um determinado tipo de diálogo que ele estabeleceu com as forças sociais e políticas no país e faz com que a Nicarágua continue sendo governada com determinada estabilidade pela frente sandinista. E isso, é claro que isso tem um preço, né? Porque aí as pessoas a direita começa a acusar de que isso é uma espécie de ditadura. Aí a gente vai entrar naquele debate histórico, porque não é ditadura quando a Angela Merkel se reelege 500 vezes, e é quando os sandinistas se elegem e se estabelecem no poder. Então, essa aliança entre os liberais e os sandinistas, ela acaba sendo um elemento que faz com que eles se mantenham no poder. E é claro que quando eles buscam fazer mudanças na política social, pensões, etc., tem movimentos sociais que se levantam contra, como teve há uns anos atrás, um processo muito intenso, mas que os sandinistas conseguem se organizar para fazer com que eles se mantenham no poder e desenvolvendo um projeto econômico e de desenvolvimento do país diante da lógica do que foi a Revolução Sandinista.
Eu acho que hoje a gente continua achando que existem 3 tipos de projetos na Nicarágua, que é o neoliberal, que é o projeto que busca defender a oligarquia tradicional, o projeto burguês e o projeto sandinista, que consegue fazer aí um meio de caminho para se defender, para defender a economia popular. E com isso, criar elementos importantes para que o Estado nicaragüense consiga trazer maior bem-estar para a sua população. Enfim, eu acho que essa diferença é importante e os sandinistas conseguem se manter dentro dessa dinâmica e acho que isso faz com que a experiência sandinista se diferencie um pouco do que foi as demais experiências democráticas, revolucionárias, insurrecionais que nós vivemos na América Latina, e principalmente na Centro-América. Eu concluo dizendo que o continente centro-americano é um continente extremamente pobre. O continente centro-americano vive dificuldades muito importantes, vive desigualdades muito importantes. E, às vezes, coisas que acontecem por lá são feitas para conseguir estabelecer um estado de bem-estar social para aquelas populações. E isso em si é um logro. Cada país estabeleceu o seu mecanismo de luta, cada país estabeleceu o seu mecanismo de chegada ao poder, cada país, cada grupo político que coordenou os processos nesse país lidou com as situações de maneira objetiva. Tudo tem algo em comum com tudo isso, que é a interferência profunda dos americanos e o interesse profundo dos americanos em ter aquilo como um quintal. E é efetivamente como um quintal. Eles não querem que aquilo se desenvolva, eles não querem ter o domínio do continente centro-americano para provocar melhorias, né? Para conseguir estabelecer melhorias na situação, na vida dos povos centro-americanos. E não, eles querem isso para perpetuar o seu poder, é para perpetuar a sua política de domínio sobre o continente como um todo, e com isso eles não medem esforços. Para isso eles não medem esforços. O tamanho da pobreza desses povos é o menos importante. Eu estive no Haiti há uns 3, 4 anos atrás, acompanhando um processo eleitoral, e lá eu pude ver o quanto somos latino-americanos e os centro-americanos desimportantes perante o olhar gringo. Quanto que é necessário uma organização dos povos centro-americanos, latino-americanos, para buscar a sua, não independência, para buscar melhores condições para a sua própria vida. É isso, companheiros. Muito obrigado. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, Burati. A gente vai ver agora se tem comentários, participações. Alguém aqui que está acompanhando nessa sala quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Eu queria te perguntar uma coisa, Burati. Primeiro, você me desculpe a ignorância se eu não conheço, mas você tem publicações sobre essa experiência? Porque o que você conta é muito rico. Uma pessoa que conheceu e atuou nos processos eleitorais nessa parte da América Latina. Você tem escrito sobre isso? Você tem publicações ou pretensões de escrever sobre isso? Eu estou começando a fazer isso, né? Porque por onde agora que eu estou há 2 anos que eu voltei e estou o tempo todo aqui, e com quem eu converso me dá a impressão de que partilhar essa experiência de El Salvador e o conhecimento sobre a Colômbia me parece importante. Eu estou começando a trabalhar nesse projeto. Porque, bom, isso você sabe melhor do que a gente. Chega para nós informações muito deturpadas, além de ser pouca informação, a maioria que chega é pela grande mídia, né? Claro. E
essa experiência de ter acompanhado o processo eleitoral, de estar dentro da vivência das contradições da esquerda nesse momento, nesses dois países, é muito importante, se você puder, além da sua plantação de shiitake, se dedicar a escrever sobre isso. É uma tarefa, companheiro. Tá bom, vamos lá. Bom, se não tiver mais nenhuma questão, a gente agradece muitíssimo a sua participação. Como eu disse no início, a gente está enfrentando o desafio. Alguém quer falar? Eliana, quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei muito contente em saber essa versão sobre a situação da Nicarágua. Eu não conhecia. Fiquei muito feliz de saber que o Ortega tem lidado com a situação, que é muito difícil. Mas também apoio a produção sobre a produção escrita dessas histórias. É muito importante. Bom, então, eu quero, mais uma vez agradecer muito, continuar insistindo para que você partilhe isso também por escrito, né? É uma carência muito grande para a gente que procura material, informação, para trazer para os nossos debates, para conhecer a América Latina e principalmente conhecer as experiências da esquerda quando enfrenta o desafio de estar no governo, né? Numa situação em que a gente não tem todos os instrumentos para efetivamente colocar em prática todas as ações de transformação, mas é preciso tocar isso à frente. Então, você relata coisas que são muito ricas da gente debater. Quero passar a palavra para você fazer suas considerações, sempre dizendo para quem vai assistir esse vídeo depois que essa é uma atividade que faz parte do Centro Cultural Esperança Vermelha, dentro do nosso programa de debate sobre a América Latina. Os cursos são gravados e eles ficam disponíveis nos nossos canais. Serão futuramente também material de utilização nas aulas presenciais. Assim que for possível, nós retomaremos nossas atividades, obviamente, depois que a gente conseguir conquistar todos os direitos para a nossa saúde e a garantia das condições sanitárias da volta às atividades presenciais. Burati, muito obrigada mesmo, eu aprendi muito hoje ouvindo você, muito enriquecedor. Esperamos, em outros momentos, voltar a ter você aqui para fazer o lançamento do seu livro. É o convite. Tá ótimo. Gente, quero agradecer a vocês, quero agradecer a oportunidade de falar sobre isso e dizer que, de fato, ter vivido essas experiências nesses últimos 10 anos foi um processo muito enriquecedor, porque a América Latina e a nossa luta na América do Sul sempre foi uma coisa muito intensa na nossa formação, né? E acho que poder partilhar de verdade é um prazer, porque faz a gente, inclusive, rememorar e trazer isso dentro de uma sistemática que possa contribuir para a compreensão de todo mundo. Muito obrigado, estou à disposição sempre que precisarem. Boa tarde para todos. Obrigada a todos que nos ouviram, obrigada, Paula, Eliana, quem mais passou por aqui. E seguimos na luta, e para não esquecer, fora Bolsonaro! Isso mesmo, fora. Fora Bolsonaro! Fora Jonas! Fora Jonas! Isso, para quem é de Campinas, essa semana a gente vai fazer várias ações, tem muitos coletivos de luta, organizações de resistência, para lembrar que nós não aceitaremos a situação como está na nossa cidade. Nós queremos vida e vida para todos. Grande abraço. Tchau. Até logo.